aqui na igreja, cantaram com a gente, sentaram nesses bancos, congregaram com a gente, comeram com a gente, mas em algum momento, essas pessoas saíram da igreja e não estão mais entre nós. E quando a gente celebra o dia do amigo, a gente faz questão às vezes de convidar essas pessoas, e olha, poxa, tem o dia do amigo, não gostaria de estar com a gente? Também, né? Esse outro grupo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem algumas pessoas que vão participar comigo aqui, interagindo também na hora do culto, e eu vou chamando conforme vai precisando, tá? Vocês sabiam que durante um ano centenas de pessoas saem da igreja? Eu falo da igreja adventista, centenas ou mais, né, do que centenas, mas ano após ano centenas de pessoas deixam a igreja. E não somente a igreja adventista, todas as igrejas hoje, de um modo geral, sofrem com essa situação. Centenas de pessoas estão deixando a igreja, deixam a igreja, desistem de seguir a Cristo e elas simplesmente não voltam mais. É um número realmente triste que nos preocupa bastante e que nos faz nos perguntar o seguinte: por que que isso acontece? Por que que todos os anos pessoas que um dia estiveram com a gente, cantaram com a gente, adoraram com a gente, louvaram, comeram com a gente, mas em algum momento da nossa vida, os anos vão se passando, e você olha para o banco ao lado, onde essa pessoa estava sentado, e ela não está mais. E nesse momento, pode ter certeza que você se recorda de alguém que você procura na igreja, e nesse momento você não encontra mais. Por que que isso está acontecendo, ou por que isso acontece? Eu quero convidar aqui a primeira pessoa para dar uma opinião sobre essa questão. Por que que pessoas estão deixando a igreja constantemente? Eu quero chamar aqui a irmã Regiane, não sei nem onde ela está agora, mas cadê ela? Está ali. Vamos ouvir aqui a opinião da irmã Regiane. Deixa eu pegar o microfone aqui, pode ser esse aqui mesmo? Está ligado? Tem som aí? Irmã Regiane, eu falei que durante o ano centenas de pessoas deixam as suas igrejas e abandonam a sua fé em Cristo. Na sua opinião, por que que isso acontece, irmã? Tem acontecido com frequência? Eu acho que são vários fatores, né? Acho que o principal seria uma decepção com as pessoas, com os irmãos, né? E isso pode acontecer, às vezes, por um mau testemunho, né? Então, ela vê algo que ela não gosta e ela acha aquilo um mau testemunho e se sente decepcionada, né? Fala, eu esperava algo e não estou encontrando aquilo que eu esperava, né? Mas também pode ser porque a pessoa tem uma utopia na cabeça, né? Na verdade, porque a gente vem à igreja a gente deve ter os olhos fixos em Cristo, porque todos somos falhos, né? Se a gente vir procurar aqui, né, não vai encontrar, né, essa certeza toda aqui, porque somos todos falhos, né? Nosso alvo tem que ser Cristo. Acho que outros também acham que podem exercer a fé à distância, né? Então, eu continuo acreditando em Deus, mas eu vou acreditar aqui da minha casa. Às vezes pode até assistir o culto de casa, não entende que tem que ter essa comunhão, né? A gente ser cristão é também ter essa comunhão. Faz parte também, né, de sermos cristãos. O que mais? Deixa eu pensar. Às vezes, as atividades do dia, muitos compromissos, aí ficam cansados, e aí se deixam levar. Falar, estou muito cansado mesmo, não vou para a igreja. Né? Se deixa afogar pelos compromissos da vida. Né? Ok. Muito obrigado, irmã, pela sua opinião. Vocês perceberam que ela colocou como sendo o motivo mais marcante a questão das pessoas? Pessoas nos decepcionam, ou nós decepcionamos elas, e pelo que a opinião da irmã é que esse fato, decepção de pessoas, é o motivo maior porque as pessoas abandonam a igreja ou deixam a sua fé. Faz sentido, irmãos? Eu vou compartilhar com vocês dois motivos que eu acho que é assim, bem marcante. Claro que
Existem muitos motivos porque as pessoas fazem isso, não dá para a gente enumerar aqui agora, porque senão a gente ficaria muito tempo, mas eu vou enumerar para vocês os dois que eu, na minha concepção, eu acho que são os dois grandes fatores porque que pessoas estão abandonando a igreja anos após anos, o número cresce. E eu vou colocar, o primeiro fator importante é o fator pecado. Compreende? O fator pecado é, eu diria, o primeiro fator mais determinante para as pessoas abandonarem a igreja. Por que eu coloquei o fator pecado? Irmãos, quando a gente comete um pecado, quando um crente sincero, eu não estou falando de crente meia boca, estou falando de um crente sincero, tá? Quando um crente sincero, ele comete um pecado, as sensações são as mais horríveis possíveis que vocês possam imaginar. E isso é o efeito do pecado na vida do ser humano. Isso vai acontecer na vida de todos nós. Se nós cometermos um pecado, a sensação são as piores possível. E essa sensação, ela vai empurrar a gente daqui para fora. Naturalmente, o pecado, ele vai empurrar pessoas daqui da igreja para fora. Ele produz isso automaticamente. Então você aceita Cristo, você está seguindo a Cristo, mas em algum momento você comete um deslize, você comete um erro. E aí você tem que chegar na igreja, você tem que encarar você e Deus e as pessoas e tudo isso, e isso faz com que esse erro, esse pecado, produza em nós uma sensação tão horrível que às vezes a pessoa não suporta estar aqui na igreja. Se ele não souber lidar com isso, lidar com os seus erros, com certeza ele vai sair da igreja. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai colocar aqui, por exemplo, um exemplo, lá vou colocar dois exemplos. Por exemplo, Isaías, no capítulo 6, Isaías ele se vê na presença de Deus. E quando Isaías se vê na presença de Deus, ele começa a enxergar nele os seus defeitos, os seus pecados. E a sensação que o profeta sentiu naquele momento também foi uma sensação horrível. E sabe o que ele diz? Ai de mim que vou perecer, porque sou homem pecador e habito entre um povo que também é pecador. Então a sensação que o profeta sentia naquele momento era, eu vou sair da presença de Deus, eu não vou permanecer nesse lugar. Precisou Deus mandar um anjo com uma brasa viva tocar nos lábios do profeta para que o profeta sentisse purificado, e assim ele pudesse ficar e se sentir bem. Uma outra situação também que aconteceu, só para a gente ver a sensação horrível que é o pecado, é quando Adão e Eva pecam. Vocês lembram disso? Quando Adão e Eva pecam e Deus vem visitar Adão e Eva, quando Deus chamou Adão, Eva, onde vocês estão? O que eles responderam para Deus? Nós ouvimos a sua voz, e como estávamos nus, tivemos vergonha, e então nos escondemos. Então, o primeiro fator, querido, que leva pessoas a sair da igreja constantemente é o fator pecado. Quando nós cometemos um pecado, sentar aqui e encarar isso aqui é difícil. Se a gente não souber lidar com isso, a gente acaba saindo fora. Então é preciso lidar com o pecado. E quando eu falo lidar com o pecado, só existe uma forma da gente lidar com o pecado. Sabe como é que lida com o pecado? É arrependimento, confissão e mudança. Não existe outra forma. Mas esse é o primeiro fator, porque as pessoas saem da igreja. Mas o segundo fator, sabe qual é? É o olhar de condenação, de julgamento e de reprovação com que nós olhamos para com aqueles que erram. E você pode perguntar para qualquer pessoa que saiu, a maioria deles vão passar por esse processo e vão responder. A irmã falou aqui a questão das pessoas. Irmãos, eu vou dizer uma continha para vocês, 50% das pessoas que saem da igreja, 50% eu diria que saem por causa do seu pecado. E os outros 50% ele sai porque ele, ao cometer um erro, ele enxerga nas pessoas um olhar de condenação, de reprovação. Aquilo é mais cortante do que uma espada afiada no peito dele.
E a sensação que ele tem é tão terrível, tão horrível, que ele acha que ninguém mais o ama aqui dentro. E que as pessoas olham para ele como se ele fosse a pior das pessoas. E aí, se você não puder lidar com isso, se você não lidar com isso, sabe qual é o resultado? Essas pessoas vão sair da igreja e elas nunca mais voltarão. Nunca mais. Nós estamos falando aqui do dia do amigo, irmãos. Dia de amigo. Quantas pessoas você pode lembrar que saíram da nossa igreja e não voltaram mais? Talvez saíram por um motivo desses também. Existem muitos motivos, mas esses são os dois fatores. Então, queridos, nós precisamos aprender a lidar com os erros dos outros. Nós precisamos, como igreja, aprender a lidar com os erros uns dos outros. Porque se a gente não aprender a lidar com isso, o resultado disso é nós presenciaremos constantemente pessoas que vão sair da igreja e nunca mais pisarão os pés aqui. E o número vão crescendo e as lembranças vão aumentando. Então é preciso a gente começar a lidar, a pensar nisso com muito carinho, com muita cautela. Quero que vocês abram a sua Bíblia agora nesse momento. Livro de Gálatas, capítulo 6, o verso 1. Paulo, preocupado com essa mesma questão na igreja de Gálatas, lá falando com os Gálatas, Paulo estava preocupado com isso. E é por isso que eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque Paulo não era um pregador que só falava do ideal, embora o ideal é o nosso objetivo, mas entre o ideal e o real existe um espaço que precisa ser compreendido. E Paulo gostava muito de falar sobre realidade do dia a dia da igreja, da nossa vida como cristão. Gálatas 6, verso 1, ok? Belezinha? Augusto, pode ler, por favor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha que coisa que Paulo fala aqui. Irmãos, se algum de nós for surpreendido em algum erro, corrige-o com brandura. Corrige-o com brandura. A gente fala de amigos, de irmãos. Você sabe o que é de fato um amigo de verdade? Vocês querem que eu descreva para você um irmão de verdade? Irmão de igreja mesmo. Amigo de verdade. Amigos de verdade, irmãos, irmãos de verdade, não são aqueles que estão do teu lado quando você está bem. Esses são os seus amigos? Sabe quando você conhece um irmão de fé de verdade, quando você conhece um amigo de verdade? Não são aqueles que estão do seu lado quando você está bem, quando você está ótimo. Amigos de verdade aparecem quando você está num momento difícil da sua vida. Quando você está numa situação difícil, que precisa de um ombro amigo, de alguém que entenda a sua situação e que alguém que chegue e dizer, eu estou contigo. Amigos de verdade não são aqueles que chegam nesse momento e dizem assim, olha, passa a mão sobre nossa cabeça e diz assim, não, está tudo bem. Principalmente quando você comete um erro. Não confunda uma coisa com a outra. Amigos de verdade não são aqueles que quando a gente comete um erro, chegam, passam a mão sobre nossa cabeça e digam, olha, está tudo bem, não foi nada. Irmãos, não foi nada? Se nós erramos, se nós cometemos um erro, amigos de verdade não vão ignorar isso. Se ele ignorar, se você tem amigos, se você tem irmãos de fé, que se você comete um erro, eles passam a mão sobre sua cabeça e dizem assim, não foi nada, fica quieto, deixa quieto. Esse é o tipo de amigo que você nunca, jamais deveria ter como cristão. Jamais deveria ter. É amigo da onça? É por aí mesmo. Amigos de verdade, irmãos de verdade, são aqueles que quando a gente comete um erro, chegam para você e dizem assim, olha meu amigo, você errou. Você errou. Mas eu sei que você está num momento difícil. Então, o processo é isso aqui, ó. Tem que ir a Cristo, tem que se arrepender, tem que pedir perdão, e eu estou do teu lado para te ajudar a fazer isso. Isso é o tipo de amigo que nós temos que ter. Esse é o tipo de irmão que nós precisamos ter.
Não aqueles que olham para nós quando a gente erra com um olhar que é doído, meu irmão. É doído. Olhar, irmãos, o olhar de uma pessoa, de um amigo para com a gente, o olhar de um irmão para a gente, quando você comete um erro, ele diz muito. Só no olhar de uma pessoa você já enxerga se ele te ama, te entende, ou se ele te reprova, ou se ele te condena. Só no olhar. E é esse olhar que é difícil de você suportar quando você comete um erro aqui dentro. É esse olhar que faz com que muitas pessoas não resistam permanecer na igreja, principalmente quando eles cometem uma falha. Porque além de encarar o peso do seu erro, eles têm que encarar o olhar de reprovação e condenação com que nós às vezes dirigimos essa pessoa. E aí, você acha que ela aguenta? Não, não aguenta. Ela não sabe lidar. E se não souber lidar, vai sair da igreja, irmãos, e não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Infelizmente, essa é a realidade. Eu, geralmente, quando prego, não gosto de falar de coisas que a gente não vive no dia a dia. Gosto de falar da realidade, para que a gente enxergue as dificuldades, a gente enxergue os problemas, mas também consiga ver a solução. Eu falei para vocês, vou repetir, ou a gente como igreja começa a aprender a lidar com os erros uns dos outros. Ou senão, realmente, nós viveremos momentos muito difíceis, muito delicados e muito tristes. Muito triste. Então, é preciso lidar. Paulo aqui estava preocupado com isso. Você acha que Paulo não estava preocupado? Paulo sabia que esse era um dos maiores motivos porque tirava as pessoas da igreja. E Paulo, então, troca, né? Irmão, se alguém errar, se alguém por um acidente, por uma situação ou outra, cometer um erro, disse Paulo, haja com brandura. Sabe? Olhe com um olhar diferente, que ele sinta que você o ama, que você está ali para ajudá-lo. E isso vai fazer com que a pessoa que errou se sinta abraçada, se sinta que ele tem aqui um ombro amigo de alguém que está ajudando ele no momento mais difícil, ou essa pessoa no momento mais difícil que ela precisa. Porque se há um momento difícil na vida de um crente sincero é quando ele erra, irmãos. Não estou falando de crente picareta. Crente picareta peca toda hora e não está nem aí. Mas para um crente sincero que quer servir a Cristo de verdade, o momento mais difícil da vida dele é quando ele comete um erro. E é o momento que ele mais precisa de ajuda. E quando não é ajudado, a tendência é que tudo isso vai expulsando ele para fora, vai expulsando, saia daqui, saia daqui. E o resultado, às vezes, é que as pessoas realmente saiam daqui. E aí, no dia do amigo, a gente vai desesperado procurar essas pessoas. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece todos os anos? Aí chega o dia do amigo, a gente sai desesperadamente convidando irmãos, é o dia do amigo, vem para cá. E no coração daquela pessoa, de muitos, sabe o que eles pensam? Nunca mais eu pisarei os pés naquela igreja. Isso é muito triste, irmãos. E eu sei, digo a vocês, há pessoas que saem dessa igreja que nunca mais, de fato, elas pisarão os pés aqui. Não estou falando da igreja adventista de Arujá, estou falando da igreja de um modo geral, de outras igrejas também. Porque no momento que ele mais precisou de ser ajudado, compreendido, as pessoas não o compreenderam. A gente cantou aqui que Jesus é o melhor amigo, né? Você sabe por que Jesus é o melhor amigo? Sim, repreende quando sou, cantamos também. Eu quero lembrar vocês uma cena que houve com Cristo. E eu acho que é assim que a igreja deveria agir. Maria Madalena tinha cometido um erro grave. Você lembra da história dessa mulher? Pegaram aquela mulher, levaram até Jesus, todo mundo armado com pedras na mão. Isso é a igreja, viu? Isso era a igreja. Quem estava ali eram líderes da igreja, representavam a igreja. Não é assim que às vezes a gente faz também? Pegaram aquela mulher pecando, levaram até os pés de Cristo, jogaram aos pés de Cristo, todo mundo com pedra na mão, dizendo, e aí, Senhor? Estava errando, vamos matá-la. Não é isso que a lei diz? E aí entrou Jesus, o amigo de verdade. No momento mais difícil da vida de Maria Madalena, Jesus escrevia ali, de repente Jesus levanta a cabeça e diz assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquelas pessoas começaram a ir embora. Começaram a ir embora,
E quando Jesus levantou a cabeça novamente, não tinha mais ninguém, só tinha Jesus e a mulher. Era a hora de Jesus, ó. Mas o que Jesus disse para ela? Cadê os teus acusadores, mulher? Ela disse, ninguém, Senhor, me acusou. E Jesus, com muito amor, queridos, isso, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O olhar, às vezes, falam mais do que palavras. Sabiam disso? O olhar de uma pessoa para você, às vezes, falam mais do que palavras. Jesus olhou para aquela mulher naquele dia, olho no olho, e disse assim, se ninguém te acusou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Naquele dia, Maria Madalena sentiu o amor de Jesus por ela. E aquela mulher, de fato, nunca saiu dos pés de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi a primeira mulher a ir lá para ver Jesus. Jesus, quando ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu também foi quem? Maria Madalena. Aquela mulher foi atraída por um olhar de misericórdia no momento mais difícil da vida dela, quando todos o acusaram, quando todos queriam matar. Jesus disse, eu não te condeno, vá e não peques mais. Também Jesus não passou a mão na cabeça dela, dizendo, não tem nenhum problema, não. Você cometeu um erro, precisa ser corrigido, eu espero que você corrija. E aquela mulher sentiu o amor de Cristo nas palavras e no olhar. E é por isso que ela nunca mais saiu de perto de Jesus. É isso, e queridos, eu sempre penso, às vezes eu sempre digo, nós como igreja, eu fico comparando a igreja com, às vezes eu me comparo e me pergunto, será que a gente se parece mais com os fariseus ou com Jesus? Constantemente eu estou fazendo essa pergunta, irmãos, com quem que a gente se parece mais hoje? Como igreja, com os fariseus ou com Jesus? Se a gente se parece com os fariseus, a gente vai se preocupar em acusar, detonar, destruir. Mas se a gente se parecer mais com Jesus, a gente vai agir com mais amor, com mais brandura, como disse Paulo. Então é preciso pensar melhor sobre isso. Igreja de Deus, nós precisamos aprender melhor a lidar com os erros das pessoas. Esse é um grande segredo do sucesso da igreja. Ou a gente aprende a lidar melhor com os erros uns dos outros, ou senão a gente realmente vai se deparar com quadros de desistências muito sérias e dia de amigo muito preocupado em trazer essas pessoas de volta. Mas eu quero ouvir mais uma pessoa aqui agora. Bom, eu vou chamar aqui agora Carlos Gomes. Vem participar com a gente aqui. Tem uma pergunta para ele, para que a gente esteja então pensando um pouco nisso, talvez amadurecendo um pouco essa ideia de tratamento de pessoas, principalmente quando erram. Carlão, a pergunta que eu tenho para você agora é o seguinte: se você cometesse um erro grave aqui na igreja, de quem mais você teria medo? De Deus ou das pessoas? Bom dia, igreja. Bom sábado. Bom, se fosse num passado, talvez não muito longe, eu diria para você que eu me preocuparia com as pessoas. Mas hoje, eu digo para você que eu me preocupo com Deus, porque Ele é o único que pode te tirar o que você tem de mais precioso, que é a salvação. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de não me preocupar com as pessoas, porque também já vivi isso na pele. E eu sei como tudo isso que você está falando, o olhar de uma pessoa, quando você está na igreja, como ela te condena e como ela te fulmina. É como se Jesus estivesse te dando uma sentença naquele momento, você está sendo fulminado, porque você perdeu a salvação. O olhar da igreja para esta pessoa mata. Eu já estive na liderança da igreja por muitos anos, eu já ouvi muitas pessoas que diz, olha, não se importe, isso é coisa da sua cabeça, mas não é. Porque as pessoas olham para você como se elas fossem diferentes de você. Você citou a questão de Maria Madalena, aquelas pessoas para a qual estavam acusando e querendo apedrejar, eram as pessoas que estavam com ela.
Ellen White fala isso. Então, nós todos estamos no mesmo barco, numa mesma arca. E estamos indo para um mesmo lugar. Se nós, como os cristãos, não nos compreendermos, não nos entendermos, não nos apoiarmos, como vamos sobreviver e como vamos reavivar, estar firme na nossa fé? Mas hoje, depois de tantos anos na igreja, mesmo que eu tenha que enfrentar essa situação, eu me preocupo mais com Deus. Porque Ele é capaz de tirar tudo de você, que tudo para mim é a salvação. Obrigado, Carlão, pela sua participação. Entenderam isso aqui, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês, outra coisa. Se a nossa maior preocupação ao cometer um erro aqui for as pessoas, se a nossa maior preocupação aqui ao cometer um erro for as pessoas, isso significa que se você cometer um erro de fato, dificilmente você retornará para a igreja. Entende aqui? Se a minha maior preocupação, olha, veja bem, é que eu coloquei para o Carlão a situação se ele teria mais medo de Deus ou das pessoas. Na verdade, quando a gente comete um erro, a gente deveria ter medo, sabe do quê? Do nosso pecado. Porque, na verdade, o que vai nos tirar do céu não é Deus e não é as pessoas diretamente. Entende? Quando a gente comete um erro, quem vai nos tirar do céu é o pecado que a gente cometeu. Então, não é Deus, não é as pessoas. Embora diretamente, mas indiretamente sim. Agora, se na mente de uma pessoa, de um crente, se ele fica muito preocupado, isso aqui é sério que eu estou falando, e é verdade. Se você é um crente e você fica muito preocupado quando você pensa em cometer um erro em reprovação das pessoas, embora isso vá acontecer, mas se a sua maior preocupação for essa, a possibilidade de você cometer um erro, e vai cometer, de você sair da igreja e não voltar nunca mais, é muito grande. É muito grande. Muito grande. Então, se alguém tem esse pensamento, eu gostaria